6h30. Olha, mas tá difícil um jogo no Campeonato Brasileiro até aqui terminar no 0-0, hein? Porque tem saído de gol, hein? Ainda bem, né? Muito bem. É legal, é emocionante. Principalmente quando é do Palmeiras. Não foi muito emocionante ontem pro torcedor do Grêmio, né? Que tomou 4 ontem. O Palmeiras venceu a equipe do Grêmio, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. É claro que hoje ainda tem jogo do Botafogo, mas até então o Palmeiras líder invicto com 13 pontos, 4-1 sobre o Grêmio, com 2 gols do Rafael Veiga. Foi o destaque da partida ontem entre Palmeiras e Grêmio. Outro time que goleou foi o Atlético Mineiro. 4-0 para cima do Cuiabá, Hulk fez gol, Johan também, o Galo sobe para a 7ª colocação e dá uma respirada no Campeonato Brasileiro, 4-0 contra o Cuiabá. E quem venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro foi o técnico Jorge Sampaoli do Flamengo. Primeira vitória de Sampaoli no comando do Flamengo no Brasileirão ontem, 2-0 em cima do Goiás, e o Flamengo sai da zona de rebaixamento. O Fluminense também fez 2-0 jogando fora de casa em Minas Gerais. O Flu voltou a vencer após 2 rodadas, 2-0 contra a equipe do Cruzeiro. Já o Santos, pressionado com o caso inclusive do Eduardo Bauerman, zagueiro investigado, e o Santos dentro de campo mostrou que o extracampo não atrapalhou. 3-0 sobre o Bahia, segunda vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. E o Internacional foi superado pelo Atlético Paranaense. O Atlético quebrou um tabu de 25 anos do Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro não vencia há 25 anos. A última vitória foi em 98 e ontem venceu o Internacional por 2-0 os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, lá na Champions League, como é que foi o jogo da semifinal, hein, Felipe? Então, ontem no clássico della Madonnina, a Internacional venceu o Milan por 2-0. Os gols foram logo no comecinho da partida. A Inter segurou o jogo, poderia ter feito até 3-0. O Milan foi muito mal na partida ontem. 2-0. O próximo jogo vai ser no mesmo local, né? Os dois times dividem o mesmo estádio, só que na semana que vem mais torcedores da Inter do que torcedores do Milan. Ontem o estádio estava lotado de torcedores do Milan que viram o seu time perder. Hoje tem Série B, ou melhor, ontem teve Série B, né? O Vitória venceu o Ceará por 2-0 e o Sport fez 3-2 na Tombense. E hoje na Série A, Coritiba e Vasco às 7 da noite, às 7h30 Botafogo e Corinthians e às 8 horas da noite Fortaleza e São Paulo, encerrando a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente falou mais cedo, né? Pelo menos 20 partidas estão sendo analisadas aí pelo Ministério Público por manipulação em alguma forma durante os jogos, né? Os clubes e as casas de apostas são tratados como vítimas nesse momento e alguns jogadores envolvidos aí nessa denúncia séria, né? Envolvendo apostas e tal. Quem são os jogadores aí, os principais que estão envolvidos nessa questão aí, Felipe? E como é que isso está repercutindo no meio do futebol, hein? Bom, o principal nome agora é o Eduardo Bauerman, jogador do Santos. Inclusive, a investigação está bem a fundo em relação ao jogador que teria recebido R$50 mil de uma quadrilha para poder tomar cartão amarelo e depois ele não cumpriu, e aí no próximo jogo ele também prometeu tomar um cartão vermelho. Enfim, a situação dele está bem delicada, já foi afastado do Santos, mas outros jogadores também, Gabriel Tota, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Vitor Ramos, da Chapecoense, Igor Cariús, do Sport, Paulo Miranda, do Náutico, Fernando Neto, do São Bernardo, Matheus Gomes, do Sergipe e outros jogadores ainda, uma lista já que foi crescendo. Aleph Manga, do Coritiba, é suspeito, Natan, do Grêmio, é suspeito. Muitos jogadores, inclusive, foram afastados. Os jogadores que estão sendo investigados nesse momento pelo Ministério Público de Goiás, eles foram afastados das equipes. Então o Atlético Paranaense afastou o jogador, o Cruzeiro afastou o Richard, enfim, muitos jogadores sendo afastados neste momento enquanto as investigações acontecem, Pedro. E tem mensagem de WhatsApp, né? O Fernando Neto, em atuação aí pelo Fluminense, conversou com o Bruno Lopes, disse o seguinte na mensagem: mano, se você viu o jogo, você viu que eu fiz de tudo. Se pudesse escutar o que falei pra ele depois das faltas que eu fiz, a falta sem bola, a falta fora do lance, no início do jogo já fiz falta de entrada na área e nada. Eu chamei ele de cego, xinguei de filho da mãe, né, para não dizer outra coisa aqui, mandei ele para aquele lugar e também levei o amarelo. Não estou contando história, eu tentei, foi o que você falou. Bom, aí vai por
Foi esse que falou que o juiz até falou, você tá querendo ser expulso? Acho que foi esse. Foi esse, exatamente. Foi, né? Fernando Neto, exatamente. Olha, mas ele deixou a prova aqui no WhatsApp dele aqui pra polícia. O que falta pra concluir a investigação desse caso aqui, Felipe? O Eduardo Bauerman também, né? Ele recebeu o dinheiro, ele devolveu o dinheiro que ele recebeu e ainda tá devendo R$1 milhão pra quadrilha. Foi o prejuízo que a quadrilha teve porque apostou que ele tomaria o cartão e não recebeu. Quer dizer, a polícia já tem dados, né? O Ministério Público colheu várias informações, a polícia já tem vários dados e só está no começo, né, Pedro? A gente lembra que essa investigação só está no começo. Podemos ter mais casos, mais jogadores envolvidos no futebol brasileiro. Falta de índole desses jogadores aí, né, de compromisso. O que eles acham que vai acontecer com eles agora? Você acha que algum clube vai querer contratar o jogador aí depois dele se envolver num esquema criminoso desse? Olha, é ter a cabeça muito pequena, viu? E o jogador de futebol já ganha bem, hein? Exatamente, são jogadores... A gente está falando de jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. E nunca é desculpa, hein? Não deve ser usado como desculpa essa questão financeira, mas essa, no caso deles ainda, tem que ser afastada ainda mais. Mas não é só no Brasil, né, Silvânia? Não, porque os casos de manipulação no esporte também já aconteceram na Europa e os detalhes chegam agora com o repórter Felipe Killing. Bom dia, Killing. Bom dia, Sil, tudo bem? As apostas esportivas são permitidas há mais tempo aqui na Europa e o velho continente já viveu diversos escândalos de manipulação de resultados. Muitos brasileiros devem lembrar que Paulo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, foi o pivô de um dos escândalos. Em 2012, na Itália, aconteceu um outro episódio chamado de Calciocomesse. Foi um esquema comandado por uma máfia a partir de Singapura e resultou na prisão de diversos jogadores e técnicos italianos. Foram realizadas cerca de 100 mil gravações telefônicas e a Procuradoria de Cremona revelou que durante a temporada 2010-2011, ao menos 50 jogos, cerca de 20 deles da primeira divisão italiana, foram comprados, rendendo lucros milionários aos corruptores. Casos também já aconteceram em outros países aqui da Europa, como Bélgica e o Reino Unido, em outros esportes também, como o tênis. O Reino Unido, porém, é apontado como um modelo a ser seguido quando o assunto é regulação das casas de aposta. Esse processo aconteceu em 2005, depois, em 2014, mais medidas foram tomadas e no mês passado o governo anunciou outras regras, entre elas limitar valor apostado por rodada e fazer empresas pagarem uma taxa que será usada para o tratamento de viciados em apostas. Eu volto com você. Obrigada, Killing. Olha, e o UOL está publicando uma matéria de hoje. 2 empresários japoneses recebem sentenças por escândalo dos Jogos Tóquio 2020. Eles receberam sentenças de prisão ontem, condenações mais recentes por um escândalo de suborno nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Um ex-executivo da agência de publicidade ADK, Ismatsu, de 64 anos, foi condenado a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena por 3 anos. E o ex-assistente Toshiaki Tada, de 61, recebeu pena de 1 ano, também com suspensão condicional por 3 anos. Eles não contestaram as acusações de que subornaram um membro do Comitê Olímpico de Tóquio, segundo a imprensa japonesa. Foram detidos em outubro do ano passado, ao lado do ex-presidente da ADK. A imprensa japonesa informou que o Eno admitiu em uma audiência em fevereiro que pagou mais de $100 mil ao dirigente olímpico Haruyuki Takanashi, que enfrenta várias acusações de suborno e se declarou inocente. Várias denúncias de corrupção surgiram após os Jogos de Tóquio, com grandes empresas envolvidas, o que afeta os esforços do Japão para sediar os Jogos de Inverno de 2030 em Sapporo. 6 horas e 39 minutos, mudando de assunto, Silvânia.